Gramática com Viviane Martins. Avante! Vem comigo! A aula de hoje é adjetivo explicativo e restritivo. Eu vou te explicar que um determinado vocábulo do adjetivo explicativo, ele pode ser adjetivo restritivo. Por isso que é necessário analisar o contexto. Sabemos que todas essas palavras são adjetivo explicativo. Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Fruta-Pão, Fogo Quente. Porém, o mesmo vocábulo pode aparecer no adjetivo restritivo. O que vai aparecer no adjetivo restritivo? Eu vou sublinhar. Vamos começar com a palavra homem. Homem-Aranha é um adjetivo explicativo. Para esse vocábulo aqui existir, aranha, para a aranha existir, eu dependo dessa palavra aqui, homem. Ou seja, todos os dois vocábulos são essenciais. É essencial. Eu não posso, por exemplo, tirar essa palavra homem e colocar uma outra palavra, por exemplo, mulher-aranha. Ou então aqui vou colocar aqui fogo-aranha, fruta-aranha. Observe que realmente o enunciado ali fica estranho, a frase fica estranha. Então, todas essas duas palavras são essenciais. Homem-aranha. Por exemplo aqui, Mulher Maravilha é um adjetivo explicativo. Para a frase fazer sentido, eu dependo desses dois vocábulos, mulher e a palavra maravilha. Fruta-pão também, fruta-pão, ele tem um sabor de batata, ele tem uma aparência de jaca. Para essa frase existir, fruta-pão, eu preciso dos dois vocábulos. Eu preciso da palavra pão e eu preciso da palavra fruta, porque senão, se eu for falar com uma pessoa assim, fogo-pão, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido, fogo-pão, não faz sentido. Então, se eu digo fruta-pão, faz sentido. Fruta-pão, tem pessoas que não conhecem essa fruta, mas existem outras pessoas que conhecem bem essa fruta. Então, para fazer sentido na comunicação, para que o meu receptor entenda o que eu me refiro, eu tenho que falar esses dois vocábulos, fruta, e tenho que falar a palavra pão, fruta, pão. Então, percebe-se que essas duas palavras, elas são essenciais para que ocorra a comunicação. Fogo quente. Não pode existir o fogo sem a palavra quente. Se eu for substituir, por exemplo, outras palavras, aqui, se eu quero transmitir a palavra de fogo quente, do sentido que as pessoas sabem que todo fogo é quente. Então, para eu transmitir uma mensagem coerente,
no que se refere realmente fogo, que se for colocar a mão queima, no sentido denotativo, ele é quente. Então, todas essas palavras são adjetivo explicativo. Homem-aranha, Mulher Maravilha, fruta, pão, fogo quente. Se eu for falar todas se eu for passar todas essas informações, falar com alguém, eu, enquanto emissor, o receptor vai me compreender. Porque ele sabe que existe Homem-Aranha, principalmente em filme, em desenho. Sabe também, quem tem criança, já deve ter colocado o filme ou então desenho da Mulher Maravilha, fruta, pão, fogo quente. Então é uma comunicação que o seu receptor vai compreender. Homem-aranha está no dicionário, Mulher Maravilha, fruta, pão, fogo quente, é adjetivo explicativo. E eu havia comentado anteriormente que eu iria sublinhar as palavras que vão aparecer no adjetivo restritivo. Gramática com Viviane Martins. Avante! Vem comigo! Eu vou mostrar. Vai aparecer no adjetivo restritivo. Vai aparecer aqui. O vocábulo do adjetivo explicativo, ele vai aparecer no adjetivo restritivo. Então tem que ter muito cuidado. Você tem que realmente compreender o contexto para você classificar se é um adjetivo explicativo ou se é um adjetivo restritivo. Você precisa conhecer o contexto. Na hora da prova ali, você tem que ler o texto e entender bem o contexto para depois você classificar. É um adjetivo restritivo, é um adjetivo explicativo. Porque a palavra, conforme vai ser explicado, porque a palavra, conforme eu mencionei, homem, mulher, fruta, fogo, e existem outras palavras também que está no adjetivo explicativo e pode aparecer no adjetivo restritivo. Quando você conhece bem o contexto, fica fácil dessa classificação. Mas isso não significa, pelo fato de que homem, mulher, fruta, fogo vai aparecer aqui no adjetivo restritivo, não significa, por exemplo, que ele não vai ser adjetivo restritivo. Ele vai ser um adjetivo restritivo. E eu vou te mostrar por que ele vai ser um adjetivo restritivo. Homem-aranha. Homem aqui, eu posso colocar vários conceitos. Eu posso dizer homem baixo, homem alto. Homem-aranha, realmente não tem como contestar ou então como negar que é um herói que aparece nos desenhos, nos filmes. A mulher, também não tem como negar que é a Mulher Maravilha. Se eu for me referir realmente no sentido de heroína, que aparece no filme, no desenho. Fruta-pão, no sentido de fruta, que é parecido com batata, jaca, não tem como eu realmente contestar, é um adjetivo explicativo. Fogo quente também, não tem como contestar. Eu dizer que fogo é frio, sem lógica, sem coerência alguma. Então, todos esses itens é adjetivo explicativo, não tem como contestar com relação a isso.
Adjetivo restritivo, eu utilizo, por exemplo, aqui homem, vou utilizar homem, mulher, vou utilizar fruta, fogo, vou utilizar e vocês vão verificar que são os mesmos vocábulos, porém vai ser um adjetivo restritivo, eu vou poder acrescentar vários outros conceitos, por exemplo, homem alto, homem baixo, mulher alta, mulher baixa. Agora vai ser a vez de fruta. Aqui é fruta pão. E eu vou repetir a palavra fruta no adjetivo restritivo. Fruta verde, fruta madura. Outro conceito. Fruta verde, madura. Agora vai ser fogo. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui fogo roxo. Fogo verde. Observe que eu acrescentei dois conceitos, fogo roxo e fogo verde. É um adjetivo restritivo. Qual foi o motivo dessa aula? O motivo é para mostrar você que vai fazer alguma prova para concurso público que é necessário ter muito cuidado no que se refere ao contexto. Algumas palavras, por exemplo, aqui no adjetivo explicativo, ele pode aparecer no adjetivo restritivo. Agora que você já compreende, você já estudou a teoria de adjetivo explicativo, adjetivo restritivo, e agora você já consegue compreender essa diferença que ocorre de adjetivo explicativo e restritivo. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!